Não interessa o que diz a religião, interessa o que diz a verdade. A descoberta da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é de Jesus, o maior filósofo, o maior sábio que já esteve no planeta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse a religião, ele não disse conhecereis o Alcorão, conhecereis o livro dos Espíritos, conhecereis a Bíblia. Não, conhecereis a verdade. Você não pode ter a pretensão e a precipitação de dizer a verdade está aqui. Não. Pode estar. Vamos analisar. Se não estiver, não é verdade. Dá para pensar ou não dá para pensar? Dá ou não dá para ser filósofo? Não se assustem com essas palavras. Teólogo. A maioria dos teólogos aí formados não sabe nada a respeito de Deus. Sabe aquilo que os preconceitos daquele curso, daquela doutrina, meteram na cabeça deles. Para fazer deles igual a todos os outros. E para a humanidade continuar do jeito que está. Eu pergunto, para que tanta religião no mundo desse? Cruel, vingativo, imoral. Para quê? No Brasil particularmente. Poluído de religiões. Cheio de religiões. E os resultados disso? Observem. E não entrem naquela falsidade, hipocrisia, demagogia de achar tem muita coisa boa. Me diziam quando eu era do movimento, Zé Manuel, Jesus está no comando. As coisas boas não são publicadas, por isso que a gente não sabe. Só as coisas ruins. Primeiro, as coisas ruins são publicadas porque dão um ibope, dão um auditório. Se dão um ibope e auditório é porque o povo todo quer as coisas ruins. Se eles querem, eles não estão fazendo as boas. Se o bem predominasse, o mundo estava transformado. E por que não está? Porque as religiões são inócuas, incompetentes. E estão aí, muitas delas, explorando muita gente, fazendo impérios, muitas delas. Porque tem muita gente honesta e honrada envolvida com religião, dirigindo religião, mas são sérios. Estão equivocados, mas são sérios, são pessoas honradas, honestas. Nós vemos isso aqui, nessa bancada mesmo, nós vemos em todas as televisões, mas também nós vemos os safados, os vigaristas, isso é nítido. Isso é público e notório, eu não preciso provar. Não me chamem para provar nada, isso é público e notório. Com uma imoralidade que campeia em todos os setores da sociedade. Eu gostei de uma manchete que saiu esses dias no jornal A Voz da Serra, menos de 30 dias. Ladra por parte de pai e por parte de mãe. Se referindo àquela deputada Roriz, lá da família Roriz de Brasília. Não pense, não precisa tirar cópia desse programa para me processar, porque eu preciso não. Leiam Vilas Boas Correia. Uma autoridade no assunto, competente e respeitado, jornalista, político particularmente, que escreveu isso na Voz da Serra, um jornal aqui da região, agora há 2 semanas. Ladra por parte de pai e mãe. São as autoridades que nos comandam de um modo geral. São as autoridades que ditam os rumos da sociedade. Então está ou não está tudo contaminado? E as religiões? Tem ou não tem que cair na realidade? Quando passarem a colocar no contexto a reencarnação, no contexto da educação, aí começa a vir a transformação. Aí começa a vir a transformação. Não basta crer na reencarnação. É necessário, através da reencarnação, o indivíduo se conscientizar. Não adianta eu fazer besteira agora, porque eu vou acertar na próxima. Se a coisa não está boa para mim agora, vai ficar pior na próxima. Então vamos começar a reformar. E reformando, nós vamos saindo daqui para mundos melhores e vamos dando sequência. Esse é o alerta que o Espiritismo faz. E essa é a nossa finalidade, estarmos aqui. Passar isso para vocês. Valéria, vai lá. Nós temos um comentário para a gente encerrar aqui essa primeira parte de um internauta dizendo: é a verdade. Aí ele diz: parabéns José Manuel e Valéria e toda a equipe do programa. Eu me chamo Marco Túlio e sou um grande admirador de seus trabalhos. É muito gratificante sair da hipocrisia e demagogia da vala comum, como o Zé fala do movimento espírita brasileiro manipulado pela FEB. Sou de Uberaba e por aqui a coisa está feia, Zé Manuel. A vala aqui é funda. Mas tenho esperança de que um dia mudará. É a lei do progresso. Abraços a todos. Então os nossos internautas constatando aí tudo que a gente realmente já vem aqui ao longo desses anos aí, alertando as pessoas, né, para ficarem realmente espertos aí diante disso tudo aí, que muita coisa, muitos espíritos inferiores, como já disse bem o Zé Manuel, que se aproveita, não tem compromisso, não tem escrúpulo, não tem responsabilidade em sair dizendo tudo que querem, sem nenhuma responsabilidade, porque a gente viu aqui, não, isso aqui é uma coisa séria, não foi um único espírito através de um único médium que um dia levantou, não vou falar isso, não, isso é um trabalho sério, é a universalidade que tem que ser estudada aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, a gente tem um item que fala, que explica muito
muito bem sobre isso. Então é uma coisa séria. E aqui a gente tem o relato aí do nosso querido internauta Marco Túlio, que é de Uberaba e tá lá vivendo na carne toda aquela situação, aquela beatificação que fizeram lá com Chico Xavier, né? Exatamente. Vendendo santinho, aquelas coisas todas que a gente já cansou de ver aí na mídia. A gente vai para um breve intervalo rapidinho e a gente volta já já. Bom, eu disse que era rapidinho, né? Nós já voltamos. E Zé Manuel, tem que só concluir aqui que você começou falando que num programa, né? A gente falou que trouxessem pesquisas, que apresentassem, e na semana seguinte a NASA apresentou a descoberta daquela bactéria, né? Que sobrevivia no meio. Eu acho que exatamente. Quando eu peço que mandem contestações, são contestações científicas, contestações filosóficas fundamentadas, e não baseado em obra religiosa, não, em obra científica. E quando eu disse isso aqui numa semana, 2 semanas depois, a NASA faz uma revelação da forma de vida que substitui o fósforo pelo arsênico. Então, um elemento indispensável à vida, até então concebido como era o fósforo, e sem ele a vida não existiria com mais os outros componentes, foi comprovado que existe sim, e que isso revolucionou as pesquisas de vida exobiológica e extraterrestre. Isso revolucionou a possibilidade. Então, aí sim, vejam bem, eu pedi que trouxesse contestações, aí 2, 3 semanas depois, eu é que trago aqui, eu ainda disse, tragam da NASA, por exemplo, contra a reencarnação, tragam da NASA contra os mundos habitados, tragam da NASA contra a universalidade, a expansão universal, a infinitude do universo. Tragam da NASA ou tragam de qualquer sistema de pesquisas da biologia, por exemplo, contestando o evolucionismo e sustentando o criacionismo. Tragam pesquisas científicas a respeito disso. Não tem, não trazem. Não tem e não trazem. Por quê? Porque não existe. O que vão trazer vai confirmar isso que está aqui, o que está revelado como doutrina espírita. Bom, e você, a gente até hoje aqui já no programa já abordou sobre a comunicação dos espíritos, que a gente sabe que é um dos princípios, mas teve nos programas aí que a gente abordou sobre esses fatos, você falou que as pessoas não procurassem notícias dos desencarnados, exatamente, eu acho que por esse motivo, de não estar exposto a essas mistificações, a tudo isso que é feito, né? Porque a princípio parece uma contradição, né? Exatamente. Uhum. Toda essa apresentação que nós estamos fazendo aqui já explica esse aspecto, de não se deva correr atrás de comunicação de fulano, ciclano e beltrano, porque nós estamos altamente sujeitos a sermos trapaceados e enganados, principalmente quem não lida com isso, principalmente quem não tem conhecimentos a respeito do livro dos médiuns. Então evitem isso. Apesar da comunicação ser um dos fundamentos da doutrina espírita, um dos princípios básicos da comunicabilidade dos espíritos, isso não significa que toda comunicação de espírito seja verdadeira. E fatalmente, no emocional abalado, na sensibilidade tocada em função principalmente das tragédias, não saiam por aí procurando mensagem da filhinha que morreu, da família toda que desencarnou. Não saiam atrás disso, não. Se recolham em orações, em preces, se reequilibrem, se reestruturem. A vida não termina com a morte do corpo e partam para os sonhos, para o contato em espírito. Deus não ficaria esperando que o indivíduo fosse para a igreja ou para o centro para poder colocá-lo em harmonia com os seus entes queridos. Não, o que nos coloca em harmonia com entes queridos é o amor. São as vibrações que nos aproximam, independentemente de nós sabermos ler, escrever ou nada, sermos analfabetos, independentemente de nós sermos religiosos ou ateus. É o sentimento que nos liga com o bem ou com o mal. Se o sentimento é mal, nos liga com o mal. Se o sentimento é bom, nos liga com o bem. A regra de Deus jamais poderia nos penalizar pelo amor, que é a essência e a vocação de toda a criação de Deus. Então, se nós amamos, se nós nos tornamos entes queridos, como nós estaríamos separados por essa crueldade da morte? O Espiritismo vem ensinar, os Espíritos vieram esclarecer isso. A morte é simplesmente uma passagem. Aqui tem até uma imprensa que tem um símbolo assim. A vida aqui na Terra, aqui no planeta, é um relâmpago. Um relâmpago. E respondendo um outro e-mail que tem aí de uma telespectadora, de uma internauta, que perguntou, mas qual seria então a vantagem de uma criança reencarnar? Se ela reencarna e desencarna, bebê ainda, sem ter tido a consciência de que reencarnou. Querida telespectadora, a reencarnação não é de um espírito criado naquele momento da criação do corpo. A reencarnação é um espírito velho que vem num corpo novo. E esse processo, tanto da reencarnação
tanto da vinda como da partida, já por si só é uma experiência e é um processamento que se faz sobre o caráter do espírito, sobre a essência daquela alma que ali está. O processo que vai fazer, inclusive, a saudade, o impacto da perda daquele inocente, entre aspas, vai servir para todos os que estão ao redor também. Então é um processo nesse relâmpago de vir e voltar, é um complemento, é uma atuação do espírito que se submete a todo esse processamento, e esse processamento lhe influencia fortemente. Ele não entende quando bebê, mas quando desencarnado, ele não continua sendo bebê. Bebê era o corpo, infantil era o corpo, ele não. Quando desencarnado, ele sente todos os benefícios e os efeitos daquele tratamento, mesmo tendo sido um tratamento relâmpago, mas não foi um tratamento inútil. Muitas pessoas são tratadas no hospital num processo de coma e ficam meses ou anos e depois até se recuperam, não lembram de nada que aconteceu, mas tudo aquilo que aconteceu está marcado e tem um efeito muito importante sobre o seu espírito, porque o espírito fora do corpo ele sabe e ele sente tudo isso. Então o processamento, ainda que numa vinda rápida e passageira, ele não é inútil e nem deixa de ser aproveitado pelo espírito. Bom, e é bom, né, aproveitando, a gente esclarecer que o espírito, né, nós vamos continuar sempre nesse processo de aprendizado, ora encarnados em atuação na matéria e horas desencarnados. Nós vamos continuar evoluindo, vamos continuar aí mantendo as nossas relações, e é importante a gente sempre orar por esses nossos irmãos aqui que passaram por isso, pelos nossos queridos irmãos japoneses que estão passando por isso. A oração, a prece pelos que ficaram, pelos que desencarnaram é importante para nós. E o que nós podemos fazer é, diante disso tudo, refletir do que realmente tem valor, do que realmente nós somos. Como José Manuel já disse muito bem aqui hoje, o que vale, o que vive, o que sobrevive é o espírito, que é a vida, e a vida do espírito é essa vida futura que Jesus falava. Essa é a verdadeira. Essa não tem, a morte não destrói, a ferrugem não corrói. Não tem. É o espírito que sobrevive. Então, ora, vamos estar aqui e sempre nesse intercâmbio, orar por esses queridos, para que eles continuem, para que eles saiam, né, Zé Manuel, daqueles ambientes ali, dessas tragédias, que eles continuam ali sem entender. Então, uma prece feita em benefício desses irmãos ajuda muito, porque faz com que eles reflitam. Olha, realmente, tem alguém pensando, tem alguém realmente refletindo, e ajuda a nossa reflexão, a nossa oração ajuda a esses entes queridos, né? Esses irmãos que estão com certeza. E fizeram uma pergunta, temos um questionamento dos efeitos das tragédias, por exemplo, em Friburgo e no Japão. São muito diferentes os efeitos, até por um processo, por um nível de educação. Observe que no Japão foi muito diferente os efeitos da tragédia em termos da própria sociedade japonesa, que rapidamente se organiza, rapidamente se assume as suas responsabilidades, e que pelo processo da educação avançada que eles têm, eles são mais equilibrados em lidar com isso, são mais sensatos, são verdadeiramente mais fraternos, são verdadeiramente mais justos. A gente não vê lá ninguém passando à frente da fila do outro, ninguém apanhando 10 enquanto está dando um para cada um. Não se vê isso. Quem apanhava um bolinho de arroz não apanhava a outra oferta que tinha para atender aquelas pessoas que estavam com fome. No Japão não houve saque. Aqui, coisa comum no Brasil. No Japão não houve saque. Aqui, onde eu tenho um sítio que 2 casas foram soterradas, enquanto os meus vizinhos estavam socorrendo o pessoal, os meus caseiros lá, tinham outras pessoas que já tinham chegado como os urubus na carniça, que estavam socorrendo os meus pertences, roubando as coisas. Levaram celas, ferramentas, uma opção de coisa, levando tudo. Isso é falta da educação, é a falta do respeito, é a falta de ser tocado no sentimento. Mas os que estavam atingidos eram às vezes até, entre eles, como eu já disse aqui, inimigos, e se confraternizaram. Então, no Japão foi muito diferente, os efeitos são diferentes, em que pese haverem sintomas de corrupção no processo energético, no processo atômico, nas usinas, etc., mascaramento
do funcionamento térmico das usinas, que deviam estar em torno de 25 graus de temperatura sempre, e já estavam sendo mantidas a 60, 80 graus, e que tudo coisas que são ocultadas também, porque esse é um mundo imperfeito. Mas o processo educativo foi nitidamente percebido através do que nós temos assistido na televisão. A própria aceitação das pessoas completamente diferente. Isso é a evolução intelectual que provoca a evolução moral. Nós não podemos ter só intelectual, mas a intelectual é indispensável para que também a gente possa fazer uma avaliação do que é bom e do que é mal. Falando no Japão, eu quero mandar para lá um grande abraço para Ana Paula Cantelmo Koizumi. A família Koizumi lá em Tóquio é uma família que tem ligações aqui com nossa cidade, com Friburgo, com a Zezé Cantelmo, que é mãe da Ana Paula. E é avó, a Zezé é avó do Yuki, do Yuri, do Kendi, do Shinji e do Kazu, que são esses netinhos maravilhosos da Zezé, que quando nós vimos a tragédia no Japão, nós lembramos logo da Zezé e do pessoal dela que estava lá, que nós já tínhamos tido alguns contatos a respeito, e encontramos com ela disse que eles estão bem e que estão felizes da vida e que vão assistir esse programa e vão assistir os outros certamente também pelo YouTube, até porque nós temos outras apresentações que são muito veiculadas lá na comunidade brasileira no Japão. E vejam bem, uma vez o doutor Fernando Cruz, advogado aqui em Friburgo, fizemos faculdade junto, o Fernando foi assistir um jogo do glorioso Vasco da Gama no campeonato mundial de clubes, parece, não é? Em Tóquio, e chegou em Tóquio, num tour que eles estavam fazendo pela cidade, alguém perguntou, o guia perguntou, de que parte do Brasil? Aí o pessoal, estado do Rio. Aí ele falou, de onde? Aí o grupo daqui falou, Friburgo. Aí ele falou, Friburgo? Friburgo. Aí ele falou, cidade da Serrana, cidade serrana. Então vocês conhecem o Zé Manel? O Fernando Cruz, quando chegou aqui, ficou apavorado, me procurou, falou, olha rapaz, você foi lembrado no Japão. Isso eu fui lembrado no Japão na época que a internet ainda não estava funcionando, na época que nós ainda não tínhamos o YouTube. Até porque eu fui amigo, estudei junto com o Tutomo Yokazaki, que eu mando um abraço, tivemos um relacionamento de colégio, de faculdade com a Marcelene Mendes Yokazaki. Então veja bem, nós já lá tínhamos contato sem saber que tínhamos pessoas amigas que estavam lá, como todo mundo tem pessoas amigas no Japão, pessoas ligadas que passaram por esse processo todo, aos quais nós mandamos um grande abraço aqui através do YouTube. Não tenho notícia do Tutomo Yokazaki, mas vou ter com certeza, ele deve estar na região realmente de Tóquio. Agora aquela região lá do norte do Japão mais atingida, do nordeste do Japão mais atingida, é a região que preocupa mais. Mas felizmente essa nossa turma toda, o Yuki, o Yuri, o Kendi, o Shinji e o Kazu estão muito bem, com a Ana Paula Cantelmo Koizumi e o seu respectivo esposo. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para todos os nossos telespectadores, um grande abraço particular também para Thaís, da livraria do Kadima Shopping, e para o Alan Breller, que é professor da Estácio e que é marido da Thaís e também dono da livraria do shopping. Eu fui lá ver um livro e tal, procurar por um livro, e ela disse, assiste o seu programa. Então eu sabia que eu tinha uma telespectadora e não sabia que era ela. Ela falou, não tem uma só não, tem dois, tem o meu marido também. Então um grande abraço para vocês, um grande abraço para o Robson também, que é um segurança dos veículos que ficam estacionados na Praça do Suspiro e é nosso assíduo telespectador. Um grande abraço para você, Robson, para o Paulinho também, aí da Praça do Suspiro, e para todos vocês. Muito obrigado e divulguem tudo isso. E lembrando que esse programa é feito ao vivo, pedindo desculpas, portanto, por algumas falhas nossas que não dão para corrigir. Porque está dito, está falado, está falado. Está esquecido, mas nós vamos nos aprimorando. Nós, se Deus quiser, estaremos melhorando com a ajuda de todos vocês. Pesquisem tudo, consultem tudo, assistam todas as outras religiões, façam as suas análises, sejam filósofos, sejam teólogos e se garantam por conta própria, com raciocínio próprio, e tenham como orientação, se quiserem, o Livro dos Espíritos. Em torno de R$15, menos que um almoço, vocês têm acesso a esta maravilha. É verdade. Eu queria também registrar aqui o telefonema da Suzane do Centro, que diz que sempre gosta, está sempre assistindo. Um grande abraço. E para a nossa querida Dirley, que diz que o dia começa melhor com o programa. A gente agradece. Mandar um grande beijo também para o Márcio, para a Patrícia, para o Patrick, que estão nos assistindo, para todos vocês que nos prestigiam e que estão junto, né, da gente aí, aprendendo, estudando. Essa maravilha, essa
extraordinária, né? A doutrina espírita que tanto nos consola e que tanto nos esclarece. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito bem.